Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Muito tempo que eu não faço vídeo, né? Mas as postagens escritas, né? Estão sendo postadas sempre aí no canal, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Só acompanhar. Agora eu estou postando muitos julgados recentes, né? Que eu acho que é uma cobrança incidente nas provas. Ontem, no domingo, dia 6 de novembro, ocorreu na parte da manhã a prova da Polícia Legislativa, Policial do Senado Federal, né, aplicada pela FGV, na Fundação Getúlio Vargas. Essa prova caíram 2 questões discursivas para você discorrer em 20 linhas sobre o caso concreto. A primeira questão versava sobre direitos humanos, sobre o Pacto de São José da Costa Rica, né? A Convenção Americana de Direitos Humanos. E a segunda questão, direito penal. Ontem eu fiz uma postagem no Story e eu resolvi corrigir essa prova discursiva de direito penal. A questão está no meu Story e agora, quando eu postar em vídeo aí para os senhores, eu vou postar ela em texto, né, abaixo do vídeo. É só vocês acompanharem a questão. Vamos à questão, eu vou fazer a leitura da questão e depois eu vou falar aqui com vocês sobre a temática e o que eu colocaria, né, na resposta em 20 linhas. Né? Note que é 20 linhas, então não seria muito cabível fugir do tema, porque esse tema é muito longo, muito extenso, né? Poderíamos falar até de teorias aí, mas é melhor se ater ao que foi perguntado. Você vai ver que existem 3 perguntas, tá? Então o caso era o seguinte: certa noite, Pedro, um policial civil à paisana, surpreendeu o ladrão Fábio quando este tentava arrombar a porta de uma mercearia situada em um bairro com alto índice de criminalidade violenta. Pedro deu voz de prisão a Fábio e apontou-lhe sua pistola. Imediatamente Fábio largou o pé de cabra, que iria arrombar a porta, né? Levantou-se, virou-se em direção a Pedro e pôs as mãos para o alto em sinal de rendição. Nesse momento, o morador Luiz, que é policial militar, ou seja, outro policial militar aí na cena, no problema, dobrava a esquina e deparou-se com essa situação, a cerca de 15 metros de distância de onde estava. Por acreditar que Pedro, o primeiro policial civil, né, fosse um assaltante e Fábio a vítima, Luiz, né, o novo policial, só que militar agora, decidiu intervir em favor de Fábio, no caso o assaltante. Sacou seu revólver e desferiu um tiro no braço direito de Pedro, o primeiro policial civil que evitou o crime. Com o impacto do projétil, Pedro soltou a pistola e Fábio, o assaltante, evadiu-se rapidamente do local. Por fim, o Ministério Público acusa Luiz do crime de lesão corporal contra Pedro, ou seja, o policial militar, de lesão corporal contra o policial civil, em razão do ferimento por projétil de arma de fogo. Esse é o problema, foi a problemática da questão número 2. A partir da hipótese apresentada, responda ao item, os itens a seguir, tá? Em 20 linhas a resposta. 1. Avalie a ação de Pedro em relação a Fábio. 2. Avalie a ação de Luiz. 3. A pretensão do Ministério Público deve ser acolhida? Justifique. Então vamos por parte aqui, tá? A avaliação de Pedro em relação a Fábio, ou seja, Pedro era o policial civil à paisana
que evitou o arrombamento da loja, certo? Fábio era o assaltante, era o que iria arrombar ali a loja para efetuar ali o furto, tá? Avaliação de Pedro em relação a Fábio. Por que que Pedro, mesmo a paisana, agiu para evitar o assalto, o arrombamento da loja? Você tinha que discorrer aqui sobre o quê? Né? Na minha opinião. Pedro agiu em estrito cumprimento do dever legal, causa excludente da ilicitude, certo? E evitou o arrombamento do imóvel, da loja, evitou o assalto, certo? Pedro agiu com uma excludente ilicitude diante de juridicidade, evitando assim o arrombamento da loja, causa de excludente, né, da ilicitude do policial pelo estrito cumprimento do dever legal. Ponto 1. Aí agora vem complicando um pouquinho, né? Avalia a ação de Luiz. Luiz era o segundo policial que estava passando na hora e, pelo um erro imaginário, pelas circunstâncias fáticas, né? Uma causa aqui de quê? Discriminante, né? Com I, né? Discriminante putativa, ou seja, o que é uma discriminante putativa? Uma situação imaginária, achou que Pedro era o assaltante e Fábio era a vítima, né? Ele viu aquele cenário, Pedro apontando a arma para Fábio e, pelo um erro imaginário, uma discriminante putativo, ele efetuou um disparo no braço de Pedro, certo? Então aqui, avaliação de Luiz. Aqui é para você falar o quê? Né? Que Luiz, ele agiu em legítima defesa de terceiro, só que o quê? Putativa, né? Imaginária. Simplesmente isso, a situação. Qual é a ação de Pedro? Luiz, o policial militar. Avaliação de Luiz, policial militar. Luiz agiu em legítima defesa de terceiro putativa. Houve um erro sobre as circunstâncias fáticas, uma situação imaginária. Tá? E tá onde isso? Está lá no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Tá? Aí vamos lá, ainda dificultou na 3 mais um pouquinho. A pretensão do Ministério Público deve ser acolhida? Qual era a pretensão do Ministério Público? O Ministério Público acusou Luiz do crime de lesão corporal contra Pedro, em razão do ferimento do projétil. E aí, o que vocês acham? Aí aqui um pouquinho você deveria discorrer sobre a discriminante putativa e os seus efeitos, né? Aí aqui, sem fugir do assunto, você não teria que falar nem de erro de tipo, nem de erro de proibição. Eu vou falar um pouquinho porque a discriminante putativa do 20, parágrafo 1º, ela pega pontos tanto do erro de tipo, tanto do erro de proibição. Tanto que parte da doutrina denomina a discriminante putativa como erro híbrido, porque ela pega parte do erro de tipo e parte do erro de proibição. Se coubesse aqui, né, se tivesse espaço, você até poderia falar que adotamos, né, a teoria limitada da culpabilidade, né, quando o erro versar sobre as circunstâncias fáticas.
tá? Seria muito bom você botar aqui. Mas não falar de todas as teorias da culpabilidade, a psicológica normativa, e, né, e a normativa pura, né? Mas podia falar um pouquinho que a gente adotava na normativa pura e a limitada, e não a extremada que considera todo erro como erro de proibição, tá? Então, a pretensão do Ministério Público deve ser acolhida, aí você poderia discorrer assim, o Luiz agiu com base em uma discriminante putativa, uma legítima defesa putativa, legítima defesa de terceiros putativa ou imaginária, né? E as causas da legítima defesa putativa ou imaginária, da discriminante putativa, é a seguinte, aí você deveria falar, se o erro, né? Aí deveria falar, e isso geraria um erro permissivo, ou erro de permissão, né? Erro de tipo permissivo, né? Adotando-se assim o artigo 20, parágrafo 1º. Qual o efeito do artigo 20, parágrafo 1º? Se o erro imaginário for inevitável, isenta o agente de pena. Se o erro for evitável, esse erro de tipo permissivo for evitável, o agente responde na modalidade culposa, caso o crime permita esse tipo de modalidade. Legítima defesa, lesão corporal, né? O Ministério Público acusa Luiz do crime de lesão corporal contra Pedro, em razão do ferimento do projeto de arma de fogo. A pretensão do Ministério Público deve ser acolhida? Bom, lesão corporal culposa é admissível? É admitido? É. Então, caso o juízo entenda que o erro de tipo permissivo, aí da discriminante putativa, for inevitável, ele isentará o agente de pena. Caso o juízo entenda que o erro era evitável, o agente responderá por lesão corporal culposa. Era simples assim. A questão seria isso, né? Agora, uma dica final de leitura, vocês leiam o artigo 20, que é o erro de tipo, vocês leiam o artigo 20, parágrafo 1º, que é a discriminante putativa, e vocês leiam o artigo 21, que é o erro de proibição, que incide lá na causa de excludente de culpabilidade, o erro de tipo excludente da tipicidade, do fato típico, né? Por quê? Porque você vai ver aqui que o parágrafo 1º ele pega o ponto lá do artigo 21 e pega também o ponto do artigo 20. Ele pega tanto o erro de tipo, se vocês vão me entender aqui, tanto o erro de proibição. Por quê? Lá no artigo 21, ele fala, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Pega só essa parte aí, isenta de pena. Quando ele fala isenta de pena, há aqui uma excludente de culpabilidade, segundo que o Código Penal aqui, né? Porque o erro de proibição exclui a culpabilidade. Se você pegar o artigo 20, que é o erro de tipo, o erro sobre elemento constitutivo de tipo legal exclui dolo, aí pega só essa parte aqui, permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Aí o que fala a discriminante putativa, que é o artigo 1º? É isento de pena. É isento de pena, isso fala onde? Lá no erro de proibição, no artigo 21. Quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias fáticas, situação de fato, se existisse, tornaria ação legítima.
Não há isenção de pena. Aí agora, ó, acompanha, ele pega aqui o erro de tipo. Ó. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Isso está onde também? Está lá no artigo 20, no erro de tipo. Então, quando o erro aqui, na discriminante putativa pelas circunstâncias fáticas, ele for inevitável, ele isenta o agente de pena. Quando ele for evitável, o agente responde pelo crime culposo se subsiste essa modalidade na imputação. É por isso que muitos autores chamam isso aqui de erro híbrido, tá? Mas isso não era para botar na questão, porque em 20 linhas você deveria se ater na questão, certo? Então, galera, eu acho que foi isso, a questão muito boa, muito bacana para discorrer. Quem estuda direito penal conseguiu resolver essa questão tranquilamente, né? Não tinha muita coisa para você inventar aqui, tá? Era só se ater aqui às perguntas. E espero que todos tenham feito uma boa prova. Eu leio a prova, né? Agora, parte de inglês, raciocínio lógico matemático, essas partes são complicadas, né, pessoal? 10 questões de cada matéria, aí o restante direito e 10 questões de português, ok, agora. Mas enfim, é o que cobra e não tem como chorar e tem que estudar, é isso. Todos foram fazer a prova sabendo que cairia isso, então, né, não tem como o que chorar. Mas eu li a prova, acredito que foi uma prova bem razoável, assim, bem, né? Sim. Tirando algumas matérias. Certo? Muito bom voltar aqui, responder essa questão, né? Bons estudos. Não deixem que esses problemas extra-estudo, né? Essas coisas que andam acontecendo aí, impeçam o seu estudo, concentração, dedicação, menos grupo de WhatsApp. Se eu fosse fazer aqui para dar um conselho, né? Participe no máximo de 2, deixe influenciar por notícias, por cavaleiros do apocalipse, né? Vamos estudar que não tem outra saída. Próximas provas aí, área do direito, boas provas é do MPF, né? Depois a gente vem delegado Goiás, e depois delegado Alagoas, né? Também ontem ocorreu a prova da segunda fase de delegado Espírito Santo, ainda não vi as questões discursivas, vou dar uma olhadinha. Em janeiro, provavelmente, teremos aí o Ministério Público do Estado da Bahia, né? A comissão está formada, tudo indica. Tá bom? Grande abraço, boa tarde, excelente semana de estudos. Tchau, tchau.